mais uma terça-feira, estamos aqui juntos para discutirmos os temas que tanto incomodam, tanto trazem dificuldade no entendimento da Bíblia, das Escrituras. O nosso Ministério Senhor Justiça e Poder está aqui para te atender nisso. Vamos à pergunta de hoje. Pergunta do Marco Aurélio. Pastor Elton, se a salvação é um processo, logicamente eu participo da minha salvação e eu tenho algumas virtudes. Posso me gloriar das minhas virtudes perante Deus, contrariando Efésios 2:9? Tá, vamos primeiro definir o contexto dessa pergunta do Marco Aurélio. O contexto seria o nosso vídeo 7, que é um vídeo em que eu expliquei a questão da salvação, se o crente perdia salvação, se não perdia salvação, e eu mostrei as três propostas, né? Que seria do crente uma vez salvo, sempre salvo, do crente que é salvo e depois pode deixar de ser salvo, e finalmente eu expliquei aquela linha que eu acredito nela, que a salvação é um processo no qual nós vamos desenvolvendo essa salvação até chegar num ponto final em que somos salvos. E aí a pergunta veio nesse sentido. O questionamento de Efésios 2:9, né? Vamos pegar o contexto de Efésios 2:8 e 9, que diz assim: a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí no versículo 9, que ele está questionando, não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, então primeiro vamos separar as duas questões aqui. Quando eu falo que a salvação é um processo, eu jamais digo que ela é por obras. Esse é um erro comum. As pessoas que não conhecem exatamente qual que é a proposta arminiana de salvação, misturam arminianismo com o pelagianismo. Ou seja, acha que o arminianismo está propondo uma salvação que não é pela graça, que vem pelas obras. E não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que é a proposta do arminianismo. O arminianismo sempre propôs a salvação pela graça também. Quando eu digo que a salvação é um processo, em hipótese alguma eu estou dizendo que nós devemos nos gloriar disso, ou de que é pelo nosso mérito, ou que nós estamos num processo avaliativo no qual seremos aprovados ou reprovados e que depende de nós. Então essa é uma questão importante. Nós realmente separarmos aqui qualquer proposta arminiana de salvação por um processo da proposta pelagianista ou pelagiana de salvação por obras. Ou seja, quando eu proponho a salvação por um processo, mesmo que eu participe desse processo, eu participo desse processo sem poder me gloriar, porque é um processo da graça e a graça que vai efetuando esse processo. A outra questão que você levantou, eu participo? Sim, eu participo. Às vezes a gente tem a tendência de pegar textos bíblicos e isolar ele do contexto. Por exemplo, há um texto bíblico que diz assim: Deus efetua em nós tanto querer como realizar. Se eu pego esse texto bíblico separado do seu contexto, eu vou dizer, Deus faz tudo sozinho e eu não participo com nada. Porque Ele é que efetua o querer e o realizar. Mas se eu pego um versículo que está do lado desse, no mesmo texto bíblico, há um imperativo que diz, desenvolvei a vossa salvação. É no mesmo texto. Um está do lado do outro. Se eu separo esse desenvolver a vossa salvação do outro texto que diz que Deus opera em nós o querer e o realizar, eu vou partir com o pelagianismo extremo. Ou seja, tudo depende só de mim. Porque quem desenvolve a minha salvação sou eu e não Deus. Agora tome os dois juntos.
e nós entendemos que tanto nós participamos, porque nós desenvolvemos a nossa salvação, quanto Deus efetua em nós o querer e o realizar. Então, a partir do momento em que eu me abro para receber essa salvação, Deus vai efetuar em mim o querer e o realizar o processo da minha salvação. Se eu persevero até o fim, eu sou salvo. É essa a proposta que a Bíblia tem. E não devemos esquecer do texto bíblico que diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam tomam posse dele. Ou seja, se o reino dos céus é tomado por esforço, jamais eu posso descartar o esforço humano ou a participação humana. Há participação humana. Espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que têm nos assistido, que têm estado aqui conosco. Eu quero lembrar vocês, né, que nosso ministério, o Ministério Senhor, Justiça e Poder, ele tem um propósito de ensino da palavra. E nós oferecemos na sua igreja cursos 100% gratuitos. Não é aquele gratuito mais ou menos, né? Que a gente fala que é gratuito e de repente cobra um material, cobra não sei o quê, dá uma bolsa, não. São cursos 100% gratuitos. Você pode entrar lá no nosso site, que aparece aí no seu vídeo, e você poderá ver os vários cursos que nós oferecemos, e esses cursos poderão ser levados de forma gratuita na sua igreja. Na terça-feira que vem estaremos de volta. Se você gostou, deixe aí o seu like. E se você tem alguma dúvida, qualquer questionamento a respeito de Bíblia, de Escritura, mande-nos a sua pergunta através do e-mail que aparece na sua tela ou através do próprio comentário que aparece no canal. Até terça-feira que vem. Boa noite.